ela chegou, finalmente, a época que a gente começa a endoidar. Fim de ano, mas que a gente também pode tirar um bom proveito dessa época. Oi, eu sou Ana Caru, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar sobre planejar 2025. A gente vai falar sobre sonhar e se permitir criar algo que a gente possa ativamente buscar. Olha só que coisa bonita. Eu sou uma pessoa que gosta muito de organização, eu gosto de metas, eu sou muito específica, eu sou muito linear nesse tipo de coisa. E faz sentido pra mim criar metas no ano, criar uma forma de organização que me agrade, e eu me adapto muito bem nisso. Então já tem um tempo que eu faço esse tipo de coisa, de criar meta e etc. E há uns 2 anos eu comecei a aplicar isso no Notion, tá? Então, eu vou explicar como que eu faço o meu vision board, como que eu faço minhas metas, como que eu me organizo pro ano que tá vindo, tá? Então, primeiro de tudo, eu utilizo um planner, tá? Até ano passado, até esse ano de 2024, eu tava usando o planner da Meg Meg, só que infelizmente elas pararam a produção, então eu tive que me virar pra encontrar outro. E eu gostava muito dos planners delas, porque é muito minimalista, é muito prático e tá tudo meio que na sua cara o que você precisa, sabe? E esse ano eu vou estar usando um outro que, pra ser bem sincero, eu acho que ele vai completamente o oposto, ele vai num caminho oposto desse da Meg Meg, que é o da After Hype, tá? Eu acho sensacional que essa capa é só bacana. E ele é um planner muito mais interativo, tá? Ao passo em que o da Meg Meg você era muito mais entregue ali, as coisas muito mais enxutas, vamos dizer assim, que era o quê? Era o planejamento mensal, era o anual, mensal e semanal. E no fim tinha um planejamento financeiro. Esse da After Hype, ele vai bem contra isso, tá? Ele não é tão minimalista, ele é o oposto, ele é bem maximalista. Então, a gente tem vários tipos de interações aqui que o planner faz com você, e eu acho isso muito interessante, porque acaba fazendo com que você realmente consuma o que você comprou, vamos dizer assim, que você realmente faça uso da coisa. E ele faz muito... Ele tem uma linguagem, uma comunicação muito mais descontraída do que o da Meg Meg. E vai ser meu primeiro ano testando esse planner, então eu espero que dê tudo certo. Ele tá muito bonito, ele tá com uma estética meio computador dos anos 2000. Deixa eu tentar abrir aqui uma data aleatória. Aqui, ó. Ele é bastante espaçoso, ele é bem bom. Eu gostei bastante do resultado da minha compra. Então, o primeiro passo é esse, ter o meu planner para as tarefas do dia a dia, tá? Nesse planner, ele já tem um espaço para você criar suas metas, então eu já uso ele ali também. Só que eu achei que faltou espaço, tá? Porque eu gosto de fazer meta e, tipo, tem algumas linhas ali, mas pra mim, pessoalmente, faltou espaço. E aí que a gente vai pro Notion. Eu, particularmente, além disso tudo, eu escrevo um diário, tá? Isso já é um hábito que eu tenho desde a pré-escola e eu aprendi com o diário da Barbie, eu falei, não, isso eu não paro de fazer nunca mais. E tem surtido muito efeito, porque é muito interessante quando você passa muito tempo sem olhar os teus diários antigos, e aí um dia você vai e você olha e você fica, caraca. Então, assim, todo fim de ano eu escrevo um arremate, vamos dizer assim, lá no meu diário. E eu também uso o Notion, como eu falei, e eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vamos lá. Muito bem. Esse é o layout que eu escolhi pra 2025. Eu não tenho aqui comigo do ano passado, mas a desse ano eu decidi escolher uma palavra que eu gostaria que definisse o meu ano de alguma forma. E também outras imagens que vão funcionar como meu mood board, tá? Então, eu escolhi a palavra fearless, que é destemida. Essa palavra, ela tem ficado muito na minha cabeça ultimamente, desde o finzinho de novembro, e eu acho que vai ser uma boa escolha começar 2025 com ela. Então, eu escolhi uma palavra, montei, peguei várias imagens de coisas de formas que eu gostaria de viver meu 2025, que, como vocês podem ver, é no meio do mato, aparentemente. Mas eu pensei numa coisa um pouco mais descontraída, uma coisa mais... realmente viver a vida e ficar um pouco mais fora de casa e pisar na grama, sabe? Então eu adotei essa ideia. Eu espero conseguir me usufruir de um pouco de tempo fora de casa e fazenda, sítio, etc. Então aqui é a página inicial do meu Notion e é basicamente onde minha vida tá, vamos dizer assim. A gente não vai adentrar cada uma dessas portinhas, porque, enfim, não diz respeito a isso esse vídeo, mas sim sobre o Vision Board. Então, aqui a gente tá falando de metas mais, como é que eu vou dizer, mais específicas, mais segmentadas,
em vários setores. Então, aqui a gente tem o setor pessoal, então aqui a gente tem várias metas aí. A gente também tem carreira, o financeiro, e também amizades, famílias e relacionamentos. Aqui nesse menuzinho lateral eu coloco isso eu tenho que atualizar, na verdade, né? Então, eu escrevo uma carta agradecendo o ano que passou. E eu também escrevo uma carta para 2025, que vai ser a minha carta dizendo o que eu espero que o ano seja, coisas que eu gostaria de manifestar, coisas que eu realmente quero que aconteçam no meu ano, metas e tudo mais. Normalmente, eu desenvolvo as metas que eu coloquei escritas aqui dentro dessa carta. E é uma coisa bem individual, mas eu acho que tem funcionado muito, principalmente quando eu entrei no final desse ano nessas cartinhas aqui, que eram a respeito do ano passado, né? Uma carta agradecendo 2023 e uma carta para 2024. Eu vi que muita coisa eu conquistei ali e, novamente, eu continuo muito grata por isso. Então, eu me organizo dessa forma e eu acho que o Vision Board você pode fazer em qualquer lugar, tá, gente? Eu faço no Illustrator, mas é porque é onde eu trabalho, tá? É uma ferramenta que eu já uso pra trabalho, então pra mim faz sentido. Mas que existem outros lugares que você pode fazer, tá? Bom, você pode usar o Canva, que é a principal ferramenta mais conhecida pra mexer com imagens e etc. É muito bom, eu acho que ele é muito intuitivo pra quem tá começando e pra se organizar de forma geral. Eu encontrei essas imagens no Pinterest, tá? Então, eu utilizei todas elas de inspiração ali pra montar esse cabeçalho, vamos dizer assim, pra minha página do Notion, e também pra montar a minha lock screen do celular. Eu acho que quanto mais... Eu sou uma pessoa muito visual, então faz sentido pra mim criar uma imagem, colocar ela no fundo e olhar pra ela todo santo dia, sabe? Eu também gosto dessa ideia de definição de palavra pra um ano que você gostaria... Por exemplo, a minha desse ano é Fearless, né? A do ano passado não era necessariamente uma palavra, mas era uma frase. Uma nova era de mim. Eu tinha colocado A New Era of Me. E tinham várias imagens que eram de pessoas ruivas, que era de eu continuar ruiva, vamos dizer assim. Era uma ideia de explorar o meu estilo, de explorar quem eu sou e me conhecer de verdade, sabe? E eu acho que com a terapia isso só ficou mais latente, ficou mais gritante. E realmente foi uma das coisas que eu consegui conquistar em 2024. Foi essa sensação de que, caraca, eu me conheço, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei as coisas que eu gosto. E eu ainda tô descobrindo coisas que eu gosto, mas eu consegui dar os passos pra começar a fazer isso. Pra 2025 eu preferi escolher uma palavra porque, como eu falei, eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Nessa ideia de não ter medo. Porque isso é uma coisa muito no off, tá, gente? Eu tô me abrindo aqui, então, né, vamos conversar. Eu sou uma pessoa bem retraída. Eu sou uma pessoa que, depois da pandemia, eu passei a ter muito mais medo de sair de casa, muito mais medo de ter experiências isoladas e experiências individuais. Eu me tornei uma criatura muito medrosa, pra se dizer o mínimo. E nos últimos tempos eu tenho me desafiado a ser um pouco mais destemida. Então eu sinto que essa palavra é algo que abrange muitas áreas da minha vida. Então, não ter medo de conhecer gente nova, não ter medo de sair de casa, não ter medo de me divertir, não ter medo de ter as minhas experiências individuais, sabe? Então, eu sinto que é uma palavra que vai atingir várias áreas da minha vida e por isso que eu escolhi ela. Então, essa é a forma como eu me organizo, tá? Como eu falei, eu faço aquelas duas cartinhas, uma agradecendo o ano e outra o que eu espero do próximo ano. Já no universo real, vamos dizer assim, no mundo real, fora do digital, o que mais que eu faço que eu acho que pra mim faz muito sentido e que também acho que só casa com tudo que eu falei até agora. Eu faço uma limpeza de fim de ano, mas não é só qualquer limpeza, é uma limpeza em que eu realmente sou fria. Tá? Eu olho pras coisas e eu falo, eu vou ficar com isso aqui? Não vou ficar com isso aqui, então vou passar pra uma outra pessoa. Então eu faço a limpa no meu armário, eu vejo as peças que eu mais usei, as peças que eu não usei, as peças que eu quero passar pra frente, sabe? As peças que eu vou talvez vender porque eu nem utilizei e tava nova. Então, assim, eu realmente faço a limpa e sou bem criteriosa, sou bem fria em relação a isso. Tipo, porra, faz 2 anos que eu não uso essa roupa porque eu não acho que ela faz mais meu estilo. Então, por que eu tô guardando ela aqui? Sabe, se tem alguém que vai aproveitar muito melhor do que eu. E o mesmo se aplica com livros, tá? Normalmente, com livro, é mais fácil de eu fazer essa limpa durante o ano, porque eu tô constantemente arrumando a minha estante. Então, de tempos em tempos, eu faço uma limpa, tiro o livro, abro espaço, acrescento o livro. Então, ultimamente, pra ser bem sincera, eu tô bem contente com o que tem aqui, tá? Com
tudo que eu tenho aqui, mesmo coisa não lida, ainda assim, tudo que eu tenho aqui eu tô a fim de ler. Ou pelo menos os não lidos, né? Os lidos já estão lidos. Então, eu tô bem contente com o resultado que tá até agora. Eu só preciso arrumar ela porque ela tá uma zona. Mas eu gosto de fazer esse reset, sabe? Eu sinto que me dá a sensação de organização, de controle, que eu gosto. Eu gosto de ter as rédeas da situação. Então, pra mim, faz sentido toda essa maracutaia de coisa, entendeu? Nesse meio tempo, eu também estabeleço metas de livros, por exemplo, né? Porque vamos dizer aqui especificamente o meu nicho é o literário. Então, eu estabeleço metas que aí se dividem no profissional e também se dividem na produção de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Nossa, em 2025 eu quero fazer parcerias com editoras, ou em 2025 eu quero começar a fazer mais publi. Quero ler tantos livros no mês, quero poder explorar tal área da criação de conteúdo, sabe? Nesse sentido. E também na profissional, que pode ser, quero encontrar outro trabalho, quero encontrar outros clientes, que aí vão fluir dentro daquela paginazinha do Notion e que faz mais sentido. E eu acho que essa questão de criar meta, ela tem um limite muito, muito confuso de se enxergar em relação ao que é realmente meta e o que eu tô viajando na maionese. Então, é muito importante quando você for pesquisar as coisas para fazer o seu mood board, que sejam coisas que você quer alcançar, que sejam coisas que você almeja, que sejam coisas alcançáveis, que representem aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero que esse ano eu consiga focar muito mais em estudo, eu consiga focar em trabalhar mais, ou que eu foque mais em ter momentos de lazer. Então, você vai procurar imagens que representem isso. Não necessariamente algo que vai te fazer consumir especificamente. Não, eu só vou... É porque é muito complicado, né? Tem muita coisa atrelada ao consumismo hoje em dia. Mas eu só vou ser aesthetic, só vou ser feliz se eu tiver o lip oil da Rhode, que é a marca da Hailey Bieber. Só vou ser feliz se eu tiver a maquiagem da Selena Gomez. Sendo que não é necessariamente sobre isso, tá? É sobre a gente visualizar o que a gente quer. E não só utilizar isso como uma questão visual, mas também tentar implementar aos pouquinhos durante o dia a dia. Porque eu acho que aí que a coisa realmente vai acontecer. Porque de nada adianta eu olhar pra tela do meu celular com o lock screen lá do Fearless e não fazer nada a respeito disso, sabe? Se eu tô utilizando ele, é porque eu quero implementar pequenas mudancinhas diárias, por menores que sejam. Eu não tô falando de mudança grandiosa, tá, gente? Eu tô falando de detalhes. Então, por exemplo, um exemplo prático pra mim. Eu quero ser mais destemida, eu quero ir com menos medo nos lugares. Ok. Eu vou sem fone de ouvido pra academia. Porque pra mim já é um parto, vou ser bem sincera, é um parto ir pra academia. Então eu já vou de fone de ouvido pra eu mutar o mundo ao meu redor. Se eu quero ser mais destemida, eu quero estar mais presente no momento, eu vou tirar o meu fone de ouvido. Eu vou olhar ao meu redor quando eu for no mercado. Eu não vou só diretamente nas coisas que eu quero comprar e vou embora. Sabe? São detalhezinhos que a gente pode implementar na vida. Por exemplo, eu quero estudar mais esse ano, vamos supor. Então, eu vou colocar um timer no meu celular, eu vou começar a usar o método Pomodoro, eu vou procurar cursos dentro da área que eu quero, sabe? Então, são passinhos que você tem que dar, metinhas que você vai cumprindo até chegar na metona, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quero viajar mais esse ano. Beleza, eu quero viajar pro exterior, o que eu preciso? Que tipo de documentação que eu preciso? Em quanto tempo que eu consigo resolver isso? Quanto dinheiro que eu preciso juntar pra fazer essa viagem que eu tô querendo? Então, são metinhas que resultam na metona concluída no fim do ano. Então, eu acho que é muito essa questão da gente visualizar o que a gente quer. E eu não sei muito bem, até porque eu não sou informada a respeito da toda a questão do manifesting e tudo mais. Mas eu sinto que a visualização, pra mim, é algo que pega, sabe? É algo que, tipo, eu olho a imagem da menina no meio do mato e eu falo, não, pera, o que eu vou fazer pra conseguir isso? Eu vou pegar umas férias, eu vou pra um sítio, o que eu vou fazer? Sabe? Então, pra mim funciona. E é assim que eu montei todo o meu planejamento pra 2025 e eu espero que tenha sido de alguma utilidade pra você que tá me assistindo nessa questão de se organizar, de criar um mood board, o que ele vai representar pra você. Vou escolher uma palavra, vou escolher uma frase, vou escolher uma meta principal. Coloca tudo isso no papel, coloca tudo isso no digital, no planner, num caderno, numa cartolina na sua parede, o que seja.
Mas que você realmente não deixe isso ficar só no papel. Que você consiga traçar mini metas e ir concluindo ela durante o ano. E no fim do ano perceber, tipo, caraca, nem parece que deu todo esse trabalho, mas eu conquistei. Sabe? A sensação de sucesso no fim das contas. Então é isso, espero que a gente possa começar 2025 com bastante esperança, com bastante expectativa positiva e com a organização necessária pra isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já tem um planejamento, qual vai ser a sua palavra pra 2025, qual vai ser a sua estética que você tá buscando pra 2025, suas principais metas. Vamos trocar ideia aqui, porque vai que a gente troca metas. A gente acrescenta e tira um do outro e vai conversando, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!